Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows 7 e nessa aula eu vou explicar a você como é que é feito o processamento dos GPOs. Então essa aula é a primeira parte de três partes em que você vai entender como é que é o processamento dos GPOs no Windows 7 2016. Então você vai entender desde o momento da construção, que é o momento em que o administrador ele vai fazer o GPO lá no GPMC, até o momento então que o usuário recebe a GPO aplicada lá no console do gerenciamento de políticas de grupo. Então nessa aula você vai entender como é que é o processamento dos GPOs, no sentido de onde são armazenadas as configurações e a questão de como é que é feita então a replicação dos GPOs entre controladores de domínio. Então vamos lá. Então, entendendo então como é o processamento dos GPOs, primeiro eu vou explicar então sobre as configurações dos GPOs, onde é que elas ficam armazenadas no DC. Então, quando você trabalha com GPOs no Windows 7 2016, as configurações dos GPOs elas são armazenadas em um local. Qual é o local? Elas ficam armazenadas dentro do diretório onde o Windows 7 foi instalado. Então, por padrão, se foi seguido o procedimento normal, então vai ficar dentro do diretório C, como é ilustrado nessa imagem, pasta Windows, barra pasta sysvol, barra pasta sysvol, nome do domínio, pasta policies. Então é nessa pasta policy que são armazenados então todos os GPOs que foram construídos no Windows 7 2016. Eu vou logar aqui no servidor e vou mostrar a você agora de forma prática onde fica essa pasta, para que você então entenda melhor sobre o que eu estou mencionando. Então, enquanto o perfil do usuário carrega, eu vou continuar explicando. Então, é nessa pasta policy que ficam armazenadas então as GPOs. Então, nesse exemplo aqui dessa imagem, eu tenho 1, 2, 3, 4 GPOs. Em que cada pasta dessa, ela vai ser nomeada então com identificação exclusiva, que é de cada GPO que é feito no domínio. E dentro de cada pasta dessa, né, vai ter então umas subpastas em que vai se armazenar então as configurações do computador na pasta Machine, as configurações do usuário na pasta User. Aqui no arquivo gpo.cemiteiro é um arquivo de configurações, e aqui no arquivo gpt ele é um parâmetro de configuração que ele serve então para justamente replicar a política de grupo no outro controlador de domínio. Então a replicação de controlador de domínio ela se dá então por meio desse parâmetro aqui. Então aqui eu tenho uma observação. Então vamos imaginar que nesse primeiro controlador de domínio tem essas políticas, e essa primeira política então ela foi alterada, essa primeira política aqui. Então esse arquivo aqui gpt que está nessa pasta aqui, ele vai receber então uma nova alteração, e esse controlador de domínio vai entrar em contato com o primeiro DC e vai então verificar quais são dessas políticas aqui em que elas foram alteradas. Então, consultando as políticas, ele vai ver então que esse arquivo ele foi modificado, o GPT, nessa política, e ele vai entender então que tem que replicar essa política no segundo controlador de domínio. Ou seja, ele tem que pegar as informações daqui e salvar então dentro então do seu próprio diretório, né, que é seu Windows, sysvol, sysvol é o nome do domínio, barra policies, tá? Então, é aqui então que fica armazenadas as configurações das políticas. Deixa eu ver aqui se já logou. Pronto, já fui logado então com a conta do usuário. Vou abrir aqui o explorador de arquivos e vou mostrar isso de forma prática. Clique em este computador, diretório C, Windows, sysvol, veio então em sysvol, e aqui em sysvol tem o nome do domínio, e aqui então tem as políticas, né? Então as políticas elas ficam na pasta policies. Aqui na pasta scripts são os scripts que tem vinculados no console de gerenciamento de políticas de grupo, ou seja, os scripts do domínio. E aqui os testes de GPOs são as GPOs de inícios, tá? Então aqui é o policies, eu tenho 1, 2, 3, 4, e acessando aqui o console de gerenciamento de política de grupo, você vai notar então que existem também somente 4 políticas. Então, ó, objetos de políticas de grupo do domínio Júlio Batista, e tem 1, 2, 3, 4 políticas, tá? Que é justamente as mesmas que estão aqui. Outro detalhe é que, como eu expliquei, essas pastas elas são nomeadas com a identificação exclusiva da política. Então, por exemplo,
Note-se então que a GPO traço bloqueio CMD, clicando na guia detalhes, ela tem essa identificação exclusiva, que é o ID dela, dessa GPO. E aqui na pasta, nota-se então que existe a mesma identificação, ó. Então a nomeação da pasta é dada então pelo ID, ó. 247, final 124, final 124. Então nessa política aqui, por exemplo, bloqueio CMD, clicando na guia opções, vamos aqui só verificar, ó, ele está gerando um relatório das políticas que existem. Nota-se então que não existe nenhuma configuração voltada a configurações do computador. Clicando aqui, clicando na pasta Machine, né, que é computador, nota-se então que a pasta está vazia. Vazia por quê? Porque não há nenhuma configuração voltada a computador. Já na pasta User, ele tem então algumas configurações. Então são as configurações de registro e a configuração de comentário, né? Então se eu clicar aqui em detalhes, nota-se que tem um comentário, ele fez então aqui um arquivo. E essa de registro é o que justamente ele replica para os usuários que estão recebendo essa política, né? Que é justamente aplicando essas configurações que estão encontradas dentro de políticas, modelos administrativos, que nesse caso é a política então de impedir o acesso ao prompt de comando. Então ele recebe essa informação aqui, os usuários, tá? E agora falando um pouco sobre a replicação entre os D6, como eu já mencionei, a replicação é dada por meio desse parâmetro, né, que é o parâmetro de configuração, que o que é que acontece? Quando, por exemplo, você tem dois controladores de domínio, que esse arquivo é alterado dentro da política, né, o outro controlador de domínio entende que esse arquivo ele foi modificado e ele replica essa informação, fazendo com que a política ela seja então replicada para outro controlador de domínio. Então, isso se dá, quando é que isso se dá, por quê? Que eu vou demonstrar aqui a você, para você entender melhor. Clicando aqui na guia detalhes da política, note-se então que tem o nome versão do usuário e versão do computador. Essa versão do usuário ele armazena a quantidade de alterações que foram feitas dentro das configurações do usuário. Vou clicar com o botão direito e vou editar aqui para lhe mostrar. Então, ó, toda configuração, toda modificação, né, configuração que eu faço dentro de usuário, essa informação aqui é alterada. Com essa informação alterada, essa informação ela vem aqui para dentro dessa política, né, que nesse caso final essa aqui, ó, essa informação vem para cá, alterou aqui, essa informação vem para cá, e aí o controlador de domínio secundário, né, os outros que estão fazendo a replicação, entende então que essa política ela foi modificada. Então isso se dá por conta da modificação que faz aqui. Então, como existem dois controladores de domínio, os dois então ali eles têm um console de gerenciamento de políticas de grupo. Um vai estar com uma numeração menor, né, porque a política, se a alteração foi feita aqui, então o outro ele vai estar com a informação diferente, ele vai entender então que tem que fazer a replicação dessa política. Então toda vida que você altera alguma coisa em relação à configuração do usuário, essa versão do usuário ela é mudada na parte do Active Directory e depois na parte sysvol, né? Que é justamente essa parte aqui, sysvol, que é o que faz a replicação nos outros controladores de domínio. Aqui eu vou fazer uma demonstração. Ó, eu estou com a política aqui de bloqueio CMD aberta e vou clicar então políticas, modelos administrativos, sistemas, e vou então na parte em que está habilitada a política de impedir o acesso ao prompt de comando. Eu vou desabilitar, clique em aplicar e clique em OK. Vou fechar. Nota-se que aqui tem dois. Vou clicar com o botão direito do mouse em floresta. Vou atualizar o console. Clicando novamente em objetos de políticas de grupo, novo GPO. Vejo então que a informação, ou bloqueio CMD na verdade, né? Vejo que a informação ela já foi alterada para 3. Com isso então, a informação ela já foi passada aqui por esse arquivozinho aqui, ó, o GPT, ó, veja 18.2 a 18.24, há pouco tempo, né? E essa informação então ela vai ser replicada para os outros controladores de domínio, tá? Então basicamente nessa primeira aula que você está entendendo como é que é feito o processamento dos GPOs, você vai explicar onde são armazenadas as configurações dos GPOs, em que as configurações elas são armazenadas dentro do diretório C, pasta Windows sysvol, sysvol é o nome do domínio, policies, e são essas configurações aqui
que elas são replicadas então para os outros controladores de domínio, que também são direcionadas para as contas do usuário. Então, mais uma vez reforçando, dentro então de cada pasta dessa, né, que é nomeada pelo ID do GPO, tem aqui dentro da pasta de computador de usuário esse arquivo registro.pol, que é esse arquivo registro.pol, nesse exemplo usuário, que quando o usuário loga lá na estação, que ele está recebendo essa política, né, que é a política de bloqueio CMD, ó, veja que é a mesma aqui, ó, tem a mesma identificação da pasta, que vai fazer com que quando o usuário loga ele receba essa política e receba então as configurações aplicadas dentro dessa diretiva aqui, tá? Então essa aula basicamente é isso, é só para entender como é que é feito o processamento dos GPOs e entender onde são armazenadas as configurações dos GPOs e como é que é feito então a replicação de controladores de domínio, tá? Na próxima aula a gente vai entender a outra parte de como é que é feito o processamento dos GPOs, até chegar então na parte em que o usuário de fato recebe, no caso o GPO, né? Então nessa aula eu expliquei onde são armazenadas a configuração e qual é a configuração que é repassada para o usuário, que é justamente as configurações que estão dentro das pastas machine user de cada política que está ali no domínio, ou seja, de cada policy, tá? Na próxima aula a gente vai entender mais um pouco de como é que é feito esse processamento. Então espero que vocês tenham entendido a aula, espero que vocês tenham entendido onde ficam armazenadas as configurações e a gente se vê na próxima aula que vai aprender mais um pouco sobre GPOs Windows 7 em 2016.